Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste domingo, dia 3 de novembro de 2024. O Internacional segue a preparação e entra em campo na próxima terça-feira no estádio Beira-Rio. E tem notícias importantes sobre o treinamento colorado que aconteceu neste domingo no CT Parque Gigante, a preparação para esta partida, uma lista de preocupações do técnico Roger Machado. Uma grande notícia no Fluminense impacta no bastidor do Beira-Rio. O jogador do Inter que foi procurado pelo futebol inglês e italiano. E revelações de Andrés Nicolás D'Alessandro. Eu te conto tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Gente, vamos lá, tá? O Inter entra em campo na terça-feira, 9h30 da noite, contra o Criciúma no estádio Beira-Rio. 3 jogos consecutivos no Beira-Rio. Um era atrasado do primeiro turno, da 17ª rodada, o empate contra o Flamengo em 1-1 no último meio de semana. Agora, por essa rodada, agora do Campeonato Brasileiro, a 32ª, o Inter entra em campo na terça contra o Criciúma e pela 33ª contra o Fluminense na outra sexta, também no estádio Beira-Rio. O Inter treinou, tá, hoje pela manhã no CT Parque Gigante com portões fechados e segue o grande mistério sobre Fernando. É a única dúvida no time, aliás, a única dúvida médica no time do Internacional para a partida de terça contra o Criciúma no Beira-Rio. O Fernando, que está se recuperando de um problema muscular na panturrilha, jogou o segundo tempo do Grenal sem estar 100%, teve um agravamento da lesão, ficou fora do jogo contra o Galo e o Inter havia informado que a tendência é que ele voltasse contra o Flamengo, mas ele não voltou. A expectativa é que seja na terça contra o Criciúma no Beira-Rio, porém, nas imagens do treinamento que aconteceu hoje, como eu disse, com portões fechados no CT Parque Gigante, mais uma vez o Fernando não apareceu nessas imagens. Dá pra gente colocar que tem uma dúvida aí entre Fernando e Rômulo. Se o Fernando tiver condições, 100%, ele deve começar. Se ele não tiver condições, começa o Rômulo. E dá pra colocar mais uma dúvida que é na zaga, tá? Rogel ou Cleiton Sampaio. O Cleiton vinha sendo titular na lesão do Rogel. Rogel voltou a ficar à disposição no Grenal, mas sem estar 100%, nem entrou. E aí joga o Cleiton contra o Galo. Contra o Flamengo, o Cleiton começou no banco e o Rogel jogou. Só que o Roger logo trocou porque o Rogel não estava muito bem, não estava encontrando os jogadores do Flamengo, tinha tomado o amarelo e o Cleiton acabou entrando por ali. Eu não descarto o Cleiton como titular novamente agora contra o Criciúma no Beira-Rio, tá? Inclusive, deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Vamos desenhar esse provável Inter rapidamente, tá? De Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, a dúvida na zaga entre Rogel e Cleiton Sampaio e o Vitão como parceiro de zaga. Bernabé na lateral esquerda fecha o sistema defensivo. No meio de campo, essa dúvida que vai depender do Fernando, clinicamente e fisicamente, né? Rômulo ou Fernando. Hoje a tendência é que seja Rômulo. Mais à frente, Thiago Maia. De um lado, o Tabata, provavelmente vai ser mantido na equipe. O Gabriel Carvalho começando no banco. Alan Patrick centralizado, Wesley na esquerda e o Borré no comando de ataque. Tem uma preocupação ainda para o Inter, tá? O Inter vai ter o Fluminense na terça e tem uma extensa lista de pendurados, tá? Que se levarem o terceiro amarelo contra o Criciúma, vão ficar fora dessa partida contra o Fluminense, que está desesperado, brigando para não cair. Então vai ser um jogo muito difícil para o Inter na sexta, às 7 da noite, no Beira-Rio. A lista do Inter, tá? Tem Bruno Gomes, Bernabé, Wesley e Borré, 4 titulares. Os reservas, Ener Valencia, Wanderson, René e Ricardo Matias. E o técnico Roger Machado. 9 pendurados, uma lista extensa que o Inter vai ter que cuidar. É reta final de Brasileirão, não tem mais como limpar cartão para poupar em um jogo. Não, todos os jogos são importantes na briga do Inter por uma vaga direta na Libertadores, então tem que cuidar para não levar esses amarelos contra o Criciúma, para não ficar fora contra o Fluminense. Inclusive o Fluminense também tem uma lista extensa e é uma boa notícia para o Inter de desfalques. Não de pendurados para enfrentar o Inter, até porque a próxima rodada do Fluminense é contra o Inter na sexta-feira que vem. O Fluminense tem uma lista de desfalques com Fábio, goleiro, Ganso, John Arias, o garoto Cauã Elias, que fez um gol, o segundo do Fluminense contra o Grêmio no Maracanã no final de semana, e o Thiago Santos. Esses todos levaram o terceiro amarelo contra o Grêmio. O
Felipe Melo fez um gesto de roubo, como se a arbitragem estivesse roubando o Fluminense no banco de reservas, levou o vermelho. E o Marcelo, que rescindiu o contrato com o Fluminense. Então todos esses são os desfalques do rival do Inter na outra sexta-feira. Pra gente entender, tá, como que tá a tabela do Brasileirão. O Inter nesse momento é quinto colocado, 53 pontos. Tá 2 pontos atrás do Flamengo, que tem 55. Nesse meio de semana, provavelmente o Flamengo vai poupar de novo, como foi contra o Inter, porque vai ter o jogo de volta da final da Copa do Brasil, né? O Flamengo venceu o Galo por 3-1 neste domingo no Maracanã. É a chance de título, né, do Flamengo. Então, vai poupar no meio de semana. Quem sabe aí o Inter confirmando favoritismo e vencendo do Criciúma, o Flamengo dando uma tropeçada, o Inter consiga passar o Flamengo. Para isso, o Flamengo vai ter que perder. E o Flamengo que vai pegar agora nessa rodada, tá? Deixa eu até pegar aqui o Cruzeiro fora de casa, quarta-feira à noite. Cruzeiro também aí na sua luta, então é importante para o Internacional essa partida. O Inter então aí nessa briga para uma vaga direta na Libertadores. Gente, quero falar agora de uma informação de mercado importante, tá? Por quê? O André Curi, empresário do Bruno Gomes e de outros jogadores do Inter, tá? Alan Patrick é dele, enfim, o Maurício, que agora foi vendido para o Palmeiras, era dele também. Tem outros jogadores no elenco do Inter que são empresariados pelo André Curi. Ele revelou na imprensa que existem procuras do cenário europeu pelo Bruno Gomes. 2 mercados principalmente, tá? Inglaterra e Itália. E teria algo que poderia favorecer, principalmente no cenário italiano, que é o fato de que o Bruno Gomes, ele tem o passaporte italiano. Então ele tem uma cidadania e isso poderia ajudar, porque ele indo para a Itália, ele não ocuparia a vaga de estrangeiro, seria bom para os italianos, poderiam contratar mais estrangeiros e ter ali o Bruno Gomes. Mas também ter o passaporte de um país europeu ajuda no contexto de mercado. Eu lembro que o Johnny, agora que a gente falou, tá lá no Betis voando, deve ir pro Tottenham lá na Premier League, lá na primeira divisão da Inglaterra, também foi tirar o passaporte italiano, isso favoreceu ele na hora de abrir negociações com clubes europeus. Então, essa questão é importante para o Bruno Gomes. Acontece que o Inter não quer perder o Bruno Gomes, obviamente, né? Então, o Inter não vai correr esse risco nesse momento. É o seu lateral direito titular. Hoje, ele foi improvisado e agora já se tornou um lateral direito, está jogando muito bem por ali, mas o empresário dele está revelando que sim, existem clubes na Europa interessados e a gente sabe que é um caminho natural, né? Jogador de qualidade, jovem no Brasil, tem o sonho de ir para a Europa e se pinta a oportunidade, pode acontecer. Agora, eu não acredito que seja agora, a não ser que venha algum clube da Europa com um caminhão de dinheiro, mas o empresário do jogador André Curi está revelando essas procuras. Eu quero falar agora sobre D'Alessandro, tá? Porque ele deu uma entrevista para o Rafael Di Vério em GZH e ele trouxe muitas respostas interessantes sobre esse momento do Internacional, 12 jogos de invencibilidade na temporada, o melhor momento do Inter no ano e que coincidiu com a chegada do D'Alessandro, né? Desde que ele chegou, o Inter não perdeu mais. E ele falou um pouco sobre essa sua função no Internacional. Ele foi questionado pelo Di Vério como que é estar exercendo essa nova função de diretor esportivo, como que se aprende a executar. E ele falou que antes já tinha diretores, que alguns eram mais participativos, mas que todos tinham um limite. E que no caso dele, ele se espelha muito nisso. E ele consegue entender isso também pelos 22 anos de carreira dentro de campo. Então ele sabe o que o atleta não gosta. E isso facilita também no trabalho dele. Ele disse que ele ainda está num período de aprendizado, que no Cruzeiro era um pouco diferente, né? Ele já exerceu um cargo de diretor esportivo primeiro na SAF do Cruzeiro, e ele disse que era diferente por ser SAF, muda o andamento do trabalho dele também, mas que agora ele está indo meio aos trancos e barrancos, aprendendo, tentando não errar o mínimo possível, e que nessas coisas que ele já conhece, ele não pode errar, principalmente. Aquilo que ele poderia errar, ele tenta não errar, minimizar o erro, mas no que ele pode errar, ele também tenta não errar, para não ter nenhum tipo de problema. Ele disse que ele pode errar em coisas que são novas, mas que ele tenta se permitir, mas não fazer. Sobre a questão de experiência, de jogador para agora diretor esportivo, tá? Ele disse que não faz nada, quase nada diferente dos tempos de jogador. Só que ele não treina e não faz parte do grupo. Mas que ele tem um limite com um grupo de jogadores, que ele tem que ter um timing muito claro em relação ao grupo também. Quanto menos intervenções ele tiver, segundo ele, é melhor,
porque vai ser sinal de que as coisas estão funcionando e que o Roger tem sido um parceiro muito importante para ele também. O Roger já tem aí uma carreira mais longeva, né? Apesar de ser novo no contexto do futebol, é uma carreira maior no âmbito fora extra-campo ali de ex-jogador em relação ao D'Alessandro. E ele também falou sobre essa, não sei se coincidência, né, dele ter chegado e o Inter não ter mais perdido. Ele disse que ele sempre deixa claro que são todos um complemento, que ele apenas é uma pessoa que dá sequência ao trabalho da comissão e que o que ele faz é ficar próximo sempre da comissão técnica, do Roger e dos jogadores, para tentar aliviar o trabalho de todos. Ele disse que ele tem que deixar o Roger se preocupar só com o trabalho de campo e ele, o Mazuco e o Bisol se preocuparem com o extra. Ele cita também o Paulo Paixão, muito elogia o Paulo Paixão. E aí ele diz uma frase que para mim é muito importante. Minha parte é não passar dos limites de comissão técnica e atletas. Não é fácil, mas minha experiência me dá vantagem de saber quando falar ou ficar quieto. Não é à toa que o trabalho do D'Alessandro está sendo muito bem visto também nos bastidores do clube. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.